eu vou apresentar para vocês o nosso próximo palestrante, que é ninguém mais, ninguém menos que o meu companheiro de vida, o meu amado Fábio Torres. Fábio é meu companheiro, Fábio também é pai do Bernardo e também é pai da nossa princesa, que está a caminho, da nossa princesa Ágata. Fábio, ele é formado em marketing, com especialização em gestão estratégica de negócios pela FGV, cursou análise transacional. Para quem não sabe, análise transacional é a psicologia social da comunicação. Ele também é formado em Business e Life Coach pela ICI e PNL pela SBPNL. Ele está na BNI há 12 anos. Eu confesso para vocês que eu fico encantada quando eu escuto o Fábio falar de BNI, porque ele sabe muito, 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 então eu acabo sempre aprendendo demais. Não é para menos, né, gente? 12 anos de BNI, sendo desses 12 anos, 5 anos como membro e diretor consultor, e outros 7 anos como diretor executivo de 3 regiões. Né? Então, hoje o Fábio está à frente das regiões de Guarulhos, Sudoeste Paulista e também de Itapetininga, né? Gerenciando aí 14 equipes e atualmente com 420 empresários e profissionais liberais. E o Fábio gosta muito de cozinhar, eu agradeço muito por isso, confesso. Ele também gosta muito de apreciar bons vinhos, de fazer viagens memoráveis, e ele é apaixonado por café. Para quem não sabe, o Fábio ama café. Com a mesma intensidade que ele ama vinho, né? Ele ama estar com a família, com os amigos, e a sua fórmula de sucesso é a tríade da realização, que consiste em clareza, disciplina e constância. Meu amor, uma excelente palestra. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, meu amor. Bem-vindos, bem-vindas. Prazerzão estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, parabéns pela decisão de estar aqui. Vou provocá-los a ter uma reflexão do conteúdo que nós vamos passar aqui, de pelo menos você refleti-lo sobre o seu final de semana. Tá? Então, parabéns. Por que farm? Né? O que significa farm em inglês? Significa fazenda, por isso que tem essa bela imagem. Né? E quando nós falamos de Giver's Gain, o princípio da agricultura, ele muitas vezes é trazido para nós, né? Como princípio da cooperação, da colaboração, o princípio dos movimentos que isso faz para a nossa reciprocidade, enfim. Então, a primeira reflexão que eu quero convidar você é sobre como seria se o seu princípio de desenvolvimento de relacionamento ele fosse nessa dimensão. O que você entende que você colheria? O que você entende que você poderia, de fato, ter de resultado e colher com essa plantação que está aí? Né? Vou contextualizar um pouquinho para vocês desse farming. Tira uma foto, tá? Me marca no meu Insta e eu quero um compromisso com vocês que estão aqui, de vocês compartilharem depois lá no meu Insta, lá no direct, qual foi a principal reflexão, né, de todo o conteúdo que nós vamos fazer, qual foi a principal reflexão que você teve da nossa interação por aqui. Beleza? Então vamos lá. O início dessa nossa jornada, vou falar um pouquinho para vocês sobre 4 pontos essenciais que fez com que eu construísse esse conteúdo. Né? Então, o primeiro deles foi em 2011. Né? Poucos sabem, mas quem está aqui como empresário que participa da organização, e eu também que não, mas em 2011 quase que eu fui retirado do BNI. É isso mesmo, quase eu fui retirado do BNI. E por quê? Porque eu tinha uma alta energia e eu vim de uma forma de lidar com o network muito voltada para a venda. Então eu sentava com os empresários da rede e procurava entender como eu poderia ajudá-los a desenvolver o seu processo comercial. Então, eu não tinha uma clareza do que era network. Então, eu praticava networking querendo ajudar as pessoas a venderem mais e não ajudar as pessoas com conexões, né, com informações relevantes, seja conexões de potenciais parceiros ou clientes ou informações que a gente sabe, como a Eva mesmo comentou, de sermos mentores, né, de podermos ajudar as pessoas. E aí, em 2013, eu decidi aprender mais sobre o BNI.
e me coloquei à disposição, né, na época do Marcos Martins, para ser facilitador do programa de SES do Membro. Né? Os convidados que estão conosco aqui não conhecem esse programa. Existe um programa que todo membro que chega na organização para entender como que a metodologia se aplica, né, às pessoas e aos negócios no mundo diferente do que a gente habitualmente está quando nós falamos de negócios. E o Marcos aceitou, né, então eu comecei a desenvolver essa atividade como facilitador de treinamentos de São Paulo. Depois comecei a fazer essa atividade em outras regiões, em BH, em Campinas, entre outras regiões. Fiz treinamentos para o BNI Brasil e foi uma longa jornada para mim, né? E o terceiro momento foi quando eu assumi, né, efetivamente a direção do BNI. Então, quando eu assumi, né, para quem está aqui que não é membro, o BNI opera como franquia, e eu assumi uma franquia, que era a região de Guarulhos, e dei suporte para a região de Sorocaba, né? Então, essas duas regiões, elas já existiam, né? As duas existiam uma equipe em cada uma delas, e eu assumi essas regiões com 38 empresários, né? De 2015 para 2018, esses 38 empresários viraram 397, saímos de 2 equipes para 12 equipes, e aí eu me coloquei, eu me deparei com um lugar de estar realizado profissionalmente, de estar realizado financeiramente, só que eu estava internamente num grande conflito, né? O qual eu entrei numa profunda depressão, né? Porque existia uma realidade do Fábio da infância, da periferia, de onde eu vim, desconectada com uma realidade que eu estava vivendo. E aquilo começou a impactar as minhas emoções, né? Então, o que eu sentia, eu pensava, o que eu pensava, eu agia, e eu comecei a ficar em conflito, né? Me lembro de um treinamento que aconteceu, onde veio, né, um estrangeiro chamado Aipilai, e na época as equipes eram formadas com 30, 35 empresários, e ele me denominou como lenda. E aquilo foi agressivo para mim. Eu falei, mas como assim lenda, né? Não acredito em lendas, eu acredito em pessoas que trabalham. E foi um conflito muito grande. E aí, o quarto momento foi quando eu consegui integrar, né? Porque o que eu entendo como esse processo de depressão? É uma desconexão, né, da nossa parte interior com o que está acontecendo no mundo. E foi de 2019 a 2022 que eu consegui me integrar, né? E essa integração já fica uma primeira mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira mensagem dessa integração veio uma conexão com Deus, né? Porque quanto mais por material eu estava, menos por espiritual eu estava. Então, eu me conectei com Deus, consequentemente, eu me conectei comigo, né? Tinha uma vida mundana, né? Herdada a parte dos hábitos do meu pai, né? De sair com mulheres, né? Uma coisa bem mundana. E de abril até junho, eu tomei uma decisão de limpar, né, esse lugar, limpar minha mente, limpar as emoções que eu tinha. E foi onde, de junho até outubro, eu fiquei bem e conheci a Ana Carolina. Vocês acabaram de ver aí que me apresentou. Isso fez com que nós criássemos a nossa família, né? Vou compartilhar com vocês aqui. A nossa família hoje é composta pela Ana, pelo Bernardo, e em novembro está chegando a Ágata. E aí se tornou, né, o trabalho como uma consequência desses 4 itens. Deus, em primeiro lugar, eu, em segundo lugar, que a gente não está bem, não consegue prover o bem para o outro, a família e as empresas. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que essa evolução, e eu vou trazer pontos para a gente olhar para isso juntos. Essa é a imagem do Fábio 2017, né? O sorriso externo não refletia, né, o que estava acontecendo internamente. Essa é a imagem do Fábio 2021. Essa é a imagem do Fábio 2022. E esse é o princípio do Fábio, quando conseguiu fazer essa transição e essa integração, né? Então, hoje, nossa família é composta por nós 3, mais a Ágata, que está na barriga da Ana, e vamos começar a falar, então, dos pontos que tem uma conexão com tudo isso, porque eu não acredito que a gente possa falar, tem a legitimidade de falar de transformação, quando não há conhecimento, não há experiência, não há resultados.
Então, a palestra, né, que eu estou compartilhando com vocês hoje, esse conteúdo, ele partiu dessa transformação. E essa transformação ela tem 4 elementos: frequência, ambiência, mudança e resultados. Vamos começar a falar de frequência. Para a gente começar a falar de frequência, eu quero convidá-los a ler esse livro. Né? Quando começou a pandemia, dentre vários livros que eu tenho aqui, esse foi um dos livros que eu parei, né, para olhar para ele. Eu falei, cara, eu não posso ficar no lugar, não me permita ficar no lugar de uma mentalidade que a gente chama de mentalidade fixa, aprisionada. Eu quero evoluir para ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade expansiva, para começar a me perguntar, né, como que eu posso mudar essa situação que está diante de mim. E aí, a primeira reflexão que eu quero trazer para você sobre ambiência é que, quando nós falamos de ambiência, o primeiro ponto para a gente mudar, para falar de frequência, o primeiro ponto para a gente mudar a frequência, ela está na nossa mente. Se a gente não muda a mente, as emoções não mudam. Se as emoções não mudam, as ações não mudam, os resultados não mudam. Então, como que a gente pode mudar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento. É se perguntando como? E se eu fizesse de um outro jeito? Né? Frequência. David Hawkins, né, pioneiro no campo de consciência, escritor, palestrante, clínico, médico e cientista, ele criou uma escala chamada a escala de Hawkins. Né? Eu tenho passado em algumas equipes aqui da minha região, e parte dessa palestra tem a ver com esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, que eu comecei a me dar, comecei a entender e dar como uma compreensão de como essas emoções interferem, né? Dá uma definição e como que elas se manifestam na nossa vida, né? E aí, olhando para a escala de Hawkins, né, nós temos ali o que expande a nossa consciência e o que contrai a nossa consciência. Então, o que expande e o que contrai a nossa consciência. E quando a gente começa a compreender em que estado nós estamos vibrando e que estado nós estamos emanando para as pessoas, a gente começa a criar uma frequência diferente, né? Olha só, eu quero que vocês compartilhem comigo aqui no chat, né? Dentro do chat aqui, o que vocês estão sentindo dessa escala agora? Leia ali e verifique. O que você está sentindo? Compartilha comigo no chat ali. Está sentindo vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, apego, raiva, orgulho, coragem, neutralidade? Está sentindo boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz? O que você está sentindo? Compartilha comigo. Estou sentindo medo. O que mais vocês estão sentindo? Alegria, otimismo. Vamos lá. Coragem. Então perceba, né? A maior parte de vocês estão olhando para a escala daquilo que esse início da gente está trazendo como uma frequência, por mais que esteja longe, né? Então, esse é um primeiro ponto. Avalie as suas palavras, avalie os seus pensamentos, comece a avaliar suas emoções para entender o que você está emanando para interagir com as pessoas quando você faz network, né? Eu vou contar uma história que aconteceu aqui para vocês. Essa aqui é a Estrada de Santos, né? E eu e minha esposa, nós fomos para um casamento de uma amiga dela. E casamento, saímos de Sorocaba, onde eu moro, até Santos, dá aproximadamente 2h30. Quando nós estávamos aproximadamente a 30 minutos para chegar, importante, não dava mais tempo para voltar, ok? Caso a gente precisasse de algo. Quando estávamos com 30 minutos para chegar, a Ana pula, né, no banco do meu lado, passageiro, e fala: amor, eu esqueci o vestido. Então, primeira coisa, né? Quem conhece sobre a mente, sabe que nós temos um cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro do ataque e do fugir. O que eu faço agora, né? Ele é reativo. Para você desabilitar esse lugar, você precisa respirar pelo menos por 5 segundos para você não ativar uma parte do cérebro chamada amígdala. Porque se ela ativar, você vira bicho. E aí, eu respirei por 5 segundos, a Ana começou a entrar numa fúria. Mas por quê? Como assim? Eu tinha deixado em tal lugar, como eu pude esquecer? E eu falei assim, amor, vamos lá, não dá para tempo de voltar. Nós vamos encontrar com um amigo, querido amigo, Alexandre Mantovani e André Mantovani. Nós vamos encontrar com eles. Opção 1, as esposas podem ter o vestido. Opção 2, elas podem saber onde encontrar o vestido.
Opção 3, nós podemos ir em algum lugar para comprar o vestido. E aí aquela energia foi saindo do medo, saindo da raiva, saindo daquele lugar, virou apatia e virou uma tranquilidade. Isso é real e é prático. Resultado disso, o vestido da Ana ficou muito mais bonito do que o vestido que ela tinha, que estava em casa. Só que só foi possível porque esse lugar da gente compreender as emoções para propor um ambiente diferente, né, aconteceu por fazer uma leitura dessas emoções e trazer para o ambiente um lugar diferente. Então, o primeiro ponto que quero trazer para vocês, ao praticar interação com outras pessoas, praticar interação em grupos de networking, é a frequência. Eleve a sua frequência, focando e trabalhando em especial 4 coisas. Em primeiro lugar, aceitação. Aceitar a situação presente que se mostra na presença. Ela já aconteceu, você não pode mudar. O que você pode mudar é como você reage, mas você não pode mudar o que está feito. Observe, então pare, observe, comece a pensar em como você pode mudar essa situação e haja com amor e alegria. Esse é um ponto. Então, primeiro, frequência. Segundo ponto que nós vamos falar é sobre ambiência. E ambiência tem alguns convites especiais para fazer para vocês aqui. Existe um efeito que quando nós atacamos uma pedrinha num lago, ele é chamado de efeito ondular, efeito ripple, né? Então, quando a gente ondula, né, joga aquela pedrinha, ela ondula e ela vai fazer um movimento, né, de ondulação, e se ela bater em algum lugar, ela vai voltar. Entenderam isso? Givers gain? Então, ela vai bater e vai voltar. E quanto mais essas ondulações do nosso ambiente para criar boas emoções acontecem, mais a gente vai criando um ambiente, de acordo com boas emoções, positivo. Conversas com alguns membros, né? E, em especial, vou citar uma história de um empresário que chegou para mim e disse assim: Fábio, eu vou me desligar do Benin. Falei, ok, você me compartilha qual é o motivo? Eu não estou curtindo ali, né, muito o resultado dos negócios para a minha empresa, não está dando muito certo, eu vou falar um pouquinho mais dos possíveis resultados. E eu disse para ele, tá, com quantas pessoas, né, que efetivamente quantas pessoas tem na tua equipe? Primeira pergunta que eu fiz. Ele falou, tem 29. Eu falei, tá. Dessas 29 pessoas, quantas que você tem intimidade e confiança? Aí ele parou, ele falou assim, quantas que eu tenho intimidade e confiança? Quanto que você está numa vibe boa com essas pessoas, que você gosta delas, que você confia nelas? Ele falou, cara, acho que umas 2. Falei, tá. Quantas dessas 2 pessoas que você tem ajudado, ou das outras? Ele falou, poucas. Falei, então você tem o resultado, né? Falou, então diante dessa situação, o que você pode fazer? Porque quando a gente compreende que esse movimento de que a gente sente daquilo que a gente faz, desse movimento de compreender como a gente lida com o networking, separando de venda, nós podemos romper um lugar que é habitual dentro das equipes, né? Porque imagine essa ondulação acontecendo. Isso que a gente está falando de intimidade, confiança e ajuda com membros da tua equipe, com membros da tua região, com membros do Brasil e com membros do mundo. Qual o resultado? Será que você se colocaria numa posição de dizer que não está funcionando? Ou que os membros da tua equipe poderiam dizer que não está funcionando? Contrário disso, quando a gente está num lugar que não muda tanto a nossa percepção de frequência como a nossa ambiência, a gente tem um futuro previsível. Qual é esse futuro previsível? As desculpas que são comuns. Ah, por que você está saindo? Ah, porque eu estou com novos desafios. Por que você está saindo? Porque eu estou com falta de tempo agora, tenho que dedicar mais tempo para outras coisas na empresa. Tenho outras prioridades. Compartilhe comigo aqui quais são, no chat, quais são os outros motivos que os empresários dizem que estão saindo. Quais são? Que a gente sabe que, no fundo, tem algo que não está legal. Que ele está numa frequência que não está legal, a equipe está numa frequência que não está legal, olha lá, falta de tempo, o que mais? A empresa cresceu, o que mais? Falta de tempo. O que mais? O ponto é, a falta de tempo, pessoal,
voltando para o operacional, a falta de tempo nada mais é que falta de prioridade. E quando a gente não dá prioridade para desenvolver relações de intimidade e confiança e de ajuda, onde isso traz resultado, é claro que eu vou ter outras prioridades. Então, o convite que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: por que não mudar de não usar e de ter uma accountability, né, que é uma auto-observação de falar, puxa, eu não estou usando desse jeito. Eu não estou desenvolvendo relações de intimidade, de confiança, de ajuda para ter resultado. E se eu fizer isso? Então, por que não mudar isso para uma conexão diferente, para uma reconexão diferente e para usar de fato? O Murali, que é o treinador global do Beni, diz assim: quem está no Beni, vive a cultura e o método, usa o Beni, não sai. Quem está usando o Beni, não sai. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês sobre ambiência, porque como a gente tem desenvolvido essas relações dentro da equipe, né? Terceiro ponto que a gente vai seguir, pelo nosso tempo aqui, é falar de mudança, né? Então, quando a gente tem uma frequência alinhada do neutro para cima, quando a gente cria um bom ambiente interno e um bom ambiente na equipe, a gente começa a ver as mudanças, né? E quais são as mudanças? Quais são as possíveis mudanças? Que aqui eu quero tomar a liberdade de chamar de transformação. Ou seja, a ação transforma, a gente trabalhar a transformação. São 3, tá? Possíveis mudanças. A primeira é a transformação interna. Nada acontece se a gente procurar a transformação externa ou usar, em vez da accountability, desculpability. A gente ficar arrumando desculpas, né? As pessoas arrumam desculpas para aquilo que internamente não está bem. E nós já vimos uma ferramenta aqui, na verdade 2, na verdade 3 ferramentas aqui que podem ser eficientes para a transformação interna. Então, tudo parte da primeira transformação, que é interna. Ou seja, a gente podemos compreender como estão as nossas emoções, compreender como que essas emoções impactam nos nossos pensamentos, como esses pensamentos impactam nas nossas ações e como essas ações criam o nosso destino. Então, a primeira coisa é compreender que há um processo para isso de transformação. Sempre quando a gente delega ou terceiriza essa culpa, que é o desculpability, a gente deixa de ter a oportunidade de uma transformação interna. Então, a primeira transformação interna. Qual a segunda transformação? A segunda transformação é a externa. E quais são os 4 elementos de transformação externa? Primeiro, a cultura e a estrutura. Ou seja, vamos olhar aqui na perspectiva tanto pessoal como da empresa. Qual é a cultura que você trabalha? Qual é a cultura que você está desenvolvendo caso você participe de uma equipe Beni? Como que está a estrutura para você entregar aquilo que você se compromete? Ou seja, cultura e estrutura gera potência para credibilidade. Então, o primeiro item da transformação externa é ter uma boa cultura com uma boa estrutura. O segundo item é cuidado com a imagem pessoal. Compartilhei com vocês, eu tenho testado vários looks para mim, fiz uma de 2018, né? Compartilhando com vocês, eu tinha muito medo, porque cresci muito rápido, e eu tinha o estigma, né? O estigma desse crescimento, e aí eu tinha que colocar um papel, que era o diretor executivo. E eu comecei a ver que não só a minha mudança interna precisava mudar, mas como a minha mudança externa precisava mudar. E eu comecei a mudar a imagem. Contratei uma consultoria de identidade, não personal style, para entender qual era a minha essência e como que eu poderia comunicar isso. Isso é nossa imagem pessoal. A nossa imagem pessoal, ela progride ou caminha junto, né? Progride ou caminha junto com a nossa imagem da empresa. E a imagem da nossa empresa é como que a gente apresenta a nossa empresa, seja por uma apresentação como essa, seja as pessoas visitando, caso você tenha um espaço na tua empresa, seja o site, seja todas as informações, todos os pontos de contato que as pessoas têm. Que imagem, numa era digital, você está comunicando? E o último, a nossa comunicação. Como você tem comunicado aquilo que você faz. Então, essas são as transformações externas. E por último, a transformação que gera resultados. Quais são? Primeiro,
existem 3 transformações que certamente te desenvolvem para você ter muito mais resultados. Primeiro, o seu desenvolvimento. Sempre quando a gente tem a oportunidade, aqueles que são membros do BNI, para a gente conversar com as pessoas, a gente tem uma oportunidade de trabalhar a inovação. Porque cada 1 a 1 que a gente faz, são as reuniões estratégicas, a gente escuta algo de uma pessoa que trabalha numa outra área de negócio, ou alguém que trabalha na nossa área de negócio também, que é um insight diferente. Quando a gente está atento ao ver isso, algo pode ser transformado. E essa transformação, dentro dos resultados do negócio, chama inovação. Só que não há inovação sem desenvolvimento. Certo? Segunda, é o marketing tanto pessoal como da nossa empresa, que esse marketing, ele gera um resultado de reputação. Ou seja, quanto mais a gente trabalha estrategicamente, comunicando aquilo que a gente faz, mais comunicando os resultados que nós conseguimos possibilitar aos nossos clientes, parceiros, fornecedores, amigos, mais nós teremos resultado. E, por fim, o comercial. Ou seja, o comercial gera mais oportunidade de negócio. Então, são 3 resultados. Sabe o que é mais interessante? Aos membros, esses 3 resultados estão presentes no BNI. A oportunidade de inovar, a oportunidade de desenvolver o marketing e a oportunidade de desenvolver o comercial. E, por fim, nós vamos falar agora do R, do Farm de resultados. O R do Farm de resultados, a primeira coisa, nós temos aqui, dentro dos treinamentos, né, nós temos uma sigla, principalmente os treinamentos de referência, nós falamos que nós temos 3 tipos de pessoas dentro de uma equipe empresarial BNI e fora também, então leve isso para fora, caso você não seja um empresário do BNI, que nós interagimos. Primeiro, são as pessoas que a gente interage, que são as observadoras, elas só observam. Segundo, são as pessoas que estão dispostas a conhecer o que a gente faz para nos promover. E terceiro, são as pessoas que estão dispostas e interessadas a saber o que a gente faz para criar possibilidades para a gente. E aqui eu quero fazer um convite para você, mais um. Qual tipo de profissional que você tem sido dentro e fora do BNI? Você tem sido observador ao interagir com alguém? Você tem sido promotor ou você tem sido criador? Porque olha que interessante, né? Quando nós olhamos essa possibilidade as diversas possibilidades que a gente tem dentro do BNI, nós temos as apresentações semanais, principais, e as apresentações de esfera. Aqui eu vou fazer um recorte, se você ainda não é membro, né, do BNI, visite uma equipe para entender um pouco dessas siglas que eu falarei. Aqui uma mensagem mais dirigida aos membros. Então, a apresentação semanal, principal e as apresentações de esfera. Nós temos as reuniões de 1 a 1, as reuniões que acontecem fora da equipe de esfera de contato, das equipes de esfera. Nós temos as reuniões da equipe e nós temos reuniões de outras equipes na sua cidade, no seu país, no mundo todo. Nós temos eventos e treinamentos e nós temos as estratégias por meio de esfera de contato e Power Team. A pergunta para essas 4 fontes de possibilidades de você promover, criar e tirar o observador de jogo é fazer a pergunta: como que eu conheço o que essa pessoa faz? Como eu sei o que ela precisa do ponto de vista de conexões, de informações? E como eu posso colaborar dentro de uma equipe empresarial com alguma função para que a equipe rode? Então, perceba, essas 4 áreas, elas não funcionam se não houver uma ajuda mútua. E quando não há ajuda mútua, qual é o nível de energia que nós ficamos? Alguma vez na equipe que você participa, já ficou aquele lugar de, nossa, o clima não tá legal. Eu não tenho nem vontade de ir. E alguma vez, certamente, né, porque você entrou por esse motivo, você falou, cara, eu quero ir lá toda semana. O princípio principal que existe nisso se chama ajuda. Ajuda em saber o que os outros fazem e as pessoas saberem o que você faz. Ajuda em você conectar as pessoas que você conhece com os seus parceiros de negócio, passar uma informação privilegiada e participar ativamente. Eu quero concluir aqui, né, o nosso pequeno espaço de hoje, falando, nós vimos uma escala de Hawkins, onde trabalha as emoções. E eu tomei como liberdade de trabalhar uma escala de consciência do network.
Eu quero compartilhar em primeira mão com vocês aqui. Qual a escala de consciência do network? Em primeiro lugar, é inconsciência incompetente. A consciência incompetente, ela está em crenças limitantes. São pessoas que não sabem o que é networking, confundem networking com vendas, não praticam networking e não sabem o poder que essa ferramenta, essa estratégia pode gerar de possibilidades. Marketing, vendas, inovação. Quando a gente se torna consciente, mas não tem competência, o que acontece dentro de uma interação são troca de cartões. Quantas vezes que você já participou de eventos? Quantas vezes que você já participou de eventos que meramente foram troca de cartões? Ou seja, porque não há uma competência em fazer network. Porque a troca de cartão, ela carrega uma premissa de venda. Nós temos um terceiro estágio que é a consciência competente. Aqui a gente está falando de estratégia. Quem está aqui? Os empresários que, de fato, vivem os valores e usam o método da BNI. São pessoas que, de fato, estão usando aquilo que compraram. Não adianta comprar uma Ferrari e usar como Fusca. Estão usando. E tem o último. Quando a gente já faz, mesmo sem pensar na estratégia, na técnica, é a inconsciência competente. E aqui é o lifestyle. O networking virou estilo de vida. Ou seja, é uma prática de estilo de vida. Então, são as 4 fases de networking. Convido você por uma última reflexão de qual fase que você está dentro da escala de consciência do networking. Nós temos um caminho, né? Muitas vezes eu olhei essa imagem e ela tinha um significado para mim de rede, né? Hoje ela, além disso, tem um significado maior. No meio está você, quando você é membro, participante de uma equipe PNI. Em volta estão as pessoas da tua equipe. Esse círculo vermelho, antes de chegar na comunidade empresarial, no mercado, é a frequência e a ambiência que você está emitindo junto com as outras pessoas. Então, a reflexão final é, o que vocês estão emanando para você conseguir atrair? Farm significa frequência, ambiência, mudança para resultados. Eu quero concluir com 2 coisas, né? Apontem para esses 2 lugares. Tive uma grata surpresa de procurar por conteúdos do David Hawking, e aí, do conteúdo, vi uma editora, da editora vi um site, e do site vi as pessoas que estão por trás, e as pessoas que estão por trás foram membros do BNI. Então, eu conversei com o Luke, né? Recentemente, ele mandou uma mensagem hoje para mim. Falei, cara, que surpresa boa poder te encontrado e saber que vocês estão disseminando isso no Brasil. E do outro lado, o vídeo da Endeavor, que fala sobre a mentalidade fixa de crescimento. Beleza? Eu quero que você agora me marque com a sua foto no Instagram e você também comente comigo lá no direct qual foi o principal insight, ou a principal ideia, a principal reflexão que você ficou desse nosso conteúdo. Farm é isso que está além do dar e receber. Estou muito agradecido de vocês estarem aqui nessa sala hoje. Certamente doei para vocês, né, tudo aquilo que eu entendi do ponto de vista do que está além do dar e receber. E vamos lá que tem mais palestra pela frente, tem mais conteúdo pela frente e tamo junto.